Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Mais um livrinho de horror. Eu acho que a Darkside podia me dar uma, né, como que é? Mandar uns livrinhos, né? Eu falo tanto dela, tô fazendo a maior propaganda aí da Darkside, né? Esse é o... Ela lançou 3 livros, né, da Universal. Monstros da Universal. Tem esse aqui, o Monstro da Lagoa Negra, o Drácula Viva e o Frankenstein. Esse aqui é o Monstro da Lagoa Negra. Tá? Bom, é do James... Opa, espera aí, pessoal, desculpa aí. Esqueci de mudar aqui. É da Darkside, mas é do Dan Watters e Ranvé da Darkside, tá? Bom, também não vou contar a história, tá? Mas eu vou apontar uma linha de reflexão que eu escolhi para apresentar alguns detalhes do psiquismo humano nessa história, ok? Então, o meu entendimento dessa história é sobre 3 personagens: Kate, o Dr. Edwin e Collier. Vou esclarecer quem são, tá? Essa é uma história que ela se passa na Amazônia, mas do lado do Peru, tá? É uma ficção, né? O Monstro do Lago Negro é uma ficção, né? Bom, eu vou apresentar a Kate para vocês, que é a protagonista principal, tá? Aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu apresentar ela logo aqui nas primeiras páginas, tem ela, Ela tá sonhando, tá? Essa aqui é melhor. Essa é nessa página aqui, tá? Ela tá ali em cima. Essa é a Kate. A Kate é uma repórter que está atrás do Collier, que é um psicopata. E ela fica sabendo que ele tá, né, se escondendo, né? Ele tá na Amazônia, tá? E ela vai atrás dele. Então, assim, Kate passa por 2 experiências. Agora, a personagem, tá? Aqui ela passa por 2 experiências de quase morte por afogamento. A primeira é essa aqui, tá? Que eu mostrei pra vocês, que é quando o Collier tenta matar ela numa investigação dele, ele tenta afogar ela, tá? Que ela tá relembrando. E uma outra, que ela própria, ela andando num rio, correndo atrás dele, na floresta, ela escorrega e quase morre também. Então, são 2 experiências de quase morte por afogamento, tá? A jornada dela beira a obsessão frente à necessidade de vingança, entre aspas, justiça, né, contra Collier e seu algoz, tá? Aí eu vou dar assim só umas pinceladinhas, tá? Não vou mostrar a história para vocês como um todo, não. Aí os outros personagens eu vou falando. Aqui, ó, que eu falei pra vocês, ela tá em busca dele, ela fica sabendo mais ou menos onde ele tá. É o segundo afogamento, quase afogamento, né? Quase morte. Ela escorrega e vai pro fundo, né? Mas aí ela é resgatada, tá? Show. Que é interessante o que ela fala, tá? Na hora que ela está se afogando, ela fala assim: não há como retornar ao útero, nenhum abraço suave do vazio, nenhuma aceitação, berrando pelo ar, agarrando-se à vida com cada fibra de cada músculo. Mas dessa vez, quem sabe, eu desista mais rápido. Por favor, Deus, permita que seja meu fim, que termine aqui, que seja o último sonho, o último pesadelo. E ela é resgatada pelo monstro, tá? Bom, a experiência, né, do quase afogamento parece ter despertado aqui o que eu acredito que despertou nela essas 2 experiências. Quando ela fala, também ela fala do útero, né? Memórias do nascimento. O momento em que o bebê começa a irromper a passagem para o seu nascer.
A gente sabe, né, que o bebê, no parto normal, né, ele vai passando e aquela abertura, né, ele acaba né, saindo e ele vai, é como se, é uma sensação de afogamento mesmo, né? Ela é breve, é por um instante, graças a Deus depois a gente esquece, mas fica essa marca impressa na gente, esse pequeno momento do quase afogar-se. E fica muito marcado porque o bebê não tem racionalidade nenhuma, é por instinto de vida, é vida e morte ali. É um dos momentos mais fortes do ser humano, que ele se depara com esses dois instintos de vida e morte. E aí ele sai, né, e ele volta a respirar, que é bem danoso e é bem sofrido também. Mas então, assim, esses dois momentos acabam se somando porque, de alguma forma, ela se conecta a essa imagem, por isso que fica tão forte nela essa questão do afogamento, por isso que é tão impactante, né? Porque ela quase morreu nos dois afogamentos. Então se junta ao que ela é hoje e quando ela nasceu, por isso que se torna algo muito forte, algo muito determinante, entre aspas, nas ações dela depois. Tá? Então, assim, fica registrado e permanente, né? O nascer do afogar-se e o afogar-se quando uma é submetida e outra ela provoca, tá? Então, existe aí uma marca nela, né? Essa marca do avivar, né? Por isso que se torna uma obsessão essa justiça-vingança contra o cólera, porque fica essa marca, né? Esse perigo constante de vida e morte em relação a ela. E isso só vai perder a força quando ele, que é o representante do perigo dela, for preso, né, e tudo mais. Por isso essa obsessão dela em pegá-lo, tá? Na história toda, ela não pensa muito não, tem uma oportunidade, ela se joga, tá? Bom, outra passagem aqui, tá? É uma conversa dela à noite, né? E aqui ela fala assim, é um estado chamado de lesão cerebral por anóxia. Ela está falando dos momentos do afogamento, tá? Entre os efeitos colaterais estão desnorteamento e alucinações, assim como tremedeira e vômitos, além de mudanças de comportamento e personalidade. Essas experiências, além de mudanças de comportamento e personalidade. Comportamento no sentido aqui dessa obsessão dela em relação ao cólera, tá? A água consegue transformar você em outra pessoa. Ela ainda está no controle, muito tempo depois que você mexe. Ela pode te acompanhar para sempre. Eu vou matá-lo. É a única justiça a ser encontrada na floresta, não é? Aqui são visões dela, tá? Lá tá. Bom, outra fala que posso entender desse movimento intenso devido a experiências de afogamento. Essas palavras podem significar que a partir daquele momento, no seu psiquismo são resgatadas memórias da quase morte, do afogamento e o nascer, e que despertam uma força de um movimento em prol da vida que está presente em todos nós e que se intensifica quando a vida é sentida em perigo. E esse movimento pode desenvolver no psiquismo uma necessidade vigente de autoproteção, inclusive podendo romper barreiras da moralidade e crenças na vida. Entende? Então, esses dois momentos, eles ficaram tão fortes porque houve o real perigo da morte iminente, que se ligou ao processo de nascer, que também é real e iminente, só que não existe processo de ração. Aqui no afogamento existe o processo da racionalidade. Mas ambos
deixaram essa marca nela. E, entre aspas, essa compulsão, essa obsessão, que ele tem que morrer. Só a morte dele levará ela a não morrer. É um processo de autoproteção, de sobrevivência que ela acredita. Ele ou ela. Tá? Então, assim, existe, né? Deixa eu ver aqui esse verde. Aqui ela está conversando, porque ali tem o pessoal dos moradores da floresta, tal. Tem um rapaz que ajuda ela a andar nessas florestas, tal, para procurar. E ele está relatando o que aconteceu com ele quando ele era pequeno, tal, porque ela está falando dessa obsessão, né, de procurar o Collie, de justiça, de prender, tal. E ele fala assim, ele está falando de uma experiência de quase morte que ele também passou quando ele era criança num incêndio. Ele está falando assim, o que estou dizendo é que essas experiências não te definem, porque ela está falando dessa coisa, né, desse afogamento que levou ela, né, ela não tem outra forma, ela não vê outra forma de continuar vivendo, a não ser a vingança, a não ser a extinção do Collie. E ele está falando que nem sempre as experiências podem determinar como está determinando. É por isso que ele conta essa experiência dele. Aí ela fala assim, cacete, você adiou nossa partida só para tentar me convencer a ficar? Agora é tarde. Collie tentou me matar. Ele continua matando gente. E ele não é uma doença, não é uma força da natureza. Ele é uma coisa de carne e osso que nós temos como deter. E eu vou botar uma bala nessa carne e osso. O cara fala, então tá. Porque o Collie está ali, ele está começando a matar. A forma dele é afogar as mulheres na água, né? Então junto com isso existe a lenda do monstro do Lago Negro. Então, assim, as autoridades acham que é um monstro do Lago Negro que está matando as mulheres. Ela tem certeza que é o Collie. Tá? Aqui eu não diria, mas ele é um coadjuvante, vamos dizer assim, né? O Dr. Edwin Thompson, tá? Esse doutor, cadê? Tá aqui. Ele também, só que ele procura o monstro. Ele tá ali na selva, ele tá fazendo autópsia das mulheres e tal, e ele acredita que as mulheres não foram, que elas foram afogadas pelo monstro e não pelo Collie. Então, eles estão na selva e ele está conversando e ela pergunta assim, por que, né, desse fascínio dele também pelo monstro? Ele fala assim, eu já a vi demonstrar esse comportamento, né, de matar. Da primeira vez que encontrei a criatura, ela ficou fascinada pela jovem ictióloga que fazia parte da nossa expedição. E a Kate pergunta, e o que aconteceu depois? Eu vou mostrar para vocês, tá? O rosto dele é todo cheio de cicatrizes. Então essa é a sua vingança? E o doutor fala assim, eu acredito que a criatura seja uma relíquia paleozoica, a prova de um elo perdido entre a complexa vida no oceano e em terra firme. Mas como sobreviveu? O que seu DNA pode nos ensinar sobre a nossa longevidade, nossa história, nosso futuro? Como eu não tentaria capturá-la? Mas o que você vai fazer com ela? O doutor fala, me diga, sabe o que fará quando enfim encontrar o homem que procura? O tal de Collie? Vou denunciá-lo. Quero que ele seja preso e julgado. Quero ver que existe justiça nesse mundo. Justiça? Então, assim, são duas pessoas que estão em busca. Ela do Collie, ele do monstro. Ó, o rosto dele é bem desfigurado, porque ele já encontrou uma vez o monstro. Então, ele também tem esse comportamento obsessivo. Ela por um motivo, o doutor por outro. E o Collie, né? O Collie é um psicopata que está fugindo e foi se refugiar nessa parte, e ele usa, né, o mito do monstro para fazer as maldades dele. Tanto que não se sabe que as mulheres estão morrendo se é o monstro. O pessoal ali do local acha que é um monstro.
ela tem certeza que é o Collie, tá? Então ele acha na floresta um meio perfeito, ideal para ele praticar as monstruosidades dele. Só que ela tá à caça dele. E aqui é o momento dele, tá? Eu já vou mostrar. Há uma criatura na floresta amazônica. Ela se disfarça de homem, mas faz muito tempo que não merece este título. Ela gosta de afogar pessoas, principalmente mulheres. Ela gosta de olhar olhos nos olhos quando elas morrem. Hoje eu durmo tranquilo, sabendo que esse animal, assim como o gado que pasta na terra calcinada, que devia ser floresta. Aqui é ele, ó. Então ele está usando, né, esse mito, né, do monstro em prol dele. E ele também está à procura do monstro. Ele está fascinado pelo monstro. Ele também está num processo de obsessão. A obsessão dele também é um monstro, mas é por motivos diferentes do doutor. O doutor é científico, o dele é se transformar no monstro. Aqui, ó, a gente vai mostrar. Ficou louco, né? Já era psicopata. Agora, ó, no que ele está se transformando. Monstro da Lagoa Negra. Porque esse monstro, ele é um ser aquático, ele existe aqui, tá? E ele é como uma cobra, ele vai deixando peles, vai deixando partes. E o Collie vai pegando essas partes que ele encontra na floresta e ele vai costurando. Essas partes que vocês veem aqui são partes de membranas, de pele do monstro. Então ele está costurando, a ideia dele é se transformar, literalmente. Aí ele vai pegar, já é, em termos de psiquismo, ele já é um monstro, né? Então, por fora ele também vai juntar o psiquismo e o fora, o monstro. Tá? Então é isso que ele está fazendo. E é por isso que ele quer a criatura, porque aí sim ele vai poder desfolar e realmente se transformar naquilo que ele é, um monstro, né? Então, o personagem Collie dá a entender que no decorrer da história, comportamentos que beiram a psicopatia e encontram lugar à mata para exercer e camuflar as suas maldades na lenda do monstro da Lagoa Negra. Tá? Então, tipo aqui, ó, inclusive fazendo uma espécie de despersonalização de sua pouquíssima humanidade com a animalidade da criatura. Eles de humanidade já não tinham quase nada, né? Agora, nessa incorporação externa, ele vai ficando mais animal ainda, mais instintual, ele vai perdendo um pouco da humanidade que ele tinha. Entendo que esse personagem encontrou na tela projetiva ideal para não só vivenciar o que se dizia a lenda de um monstro, mas também de incorporar o que se aludia de ferocidade. A participação mística, ou seja, o que aconteceu com ele, que a gente chama de participação mística, ou seja, eu e ele somos um. Ele se identificou tanto com a animalidade, a monstruosidade do monstro, que se tornou um, né? E ele está ficando cada vez mais animalesco, tanto por dentro como por fora. Foi tão forte que ele foi se transformando através de restos da criatura na criatura propriamente dita. Tá? Ele está perdendo os últimos resquícios da humanidade que ele tinha. E já no final, aí assim, vocês vão ter que ver toda a trama, tá, pessoal? Eu só estou mostrando para vocês, são 3 psiquismos com 3 obsessões, cada um no seu motivo. Então, aquela coisa de que determina, né? De que as experiências determinam. O caso do Collie não se sabe, ele já vem como psicopata mesmo, né? Mas a questão do doutor, a experiência que ele passou com o monstro, né? Que numa expedição ele foi atacado pelo monstro, a moça morreu, ele ficou com as cicatrizes, ele vai em busca do monstro. A Kate, pelas experiências dela com o Collie. Então, cada um
as experiências levaram a obsessões, levaram a comportamentos que não importa mais nada, a não ser isso. Então são 3 exemplos de pessoas com experiências que foram tão marcadas, tatuadas, que a partir daí nada mais importou, a não ser vivenciar aquilo que elas programaram para elas, que elas acreditam que farão para se sentirem, no caso da Kate, em paz, do Dr. provar que existe a criatura e do Kohler na insanidade dele se tornar um verdadeiro e literal monstro, né? Bom, e eu vou colocar aqui, eu vou ler bem aqui nos extras depois, tá? Uma das falas que eu achei, nossa, achei divina essa fala, é do Ranvier, tá? Tá bem depois nos extras, depois da história, tudo, cada um fala um depoimento, né? E eu marquei algumas coisas que ele fala aqui que eu achei assim muito legais. Ele coloca assim: somos uma forma de vida muito jovem e ingênua que vive em um lugar muito antigo. Mesmo assim, nossa vaidade e, quem sabe, nossa busca pelo sentido tem um tanto peso que arrancam ideias, concepções, realidades inteiras de sua órbita suave e as atrai para si. Houve épocas em que acreditamos que o Sol girava à nossa volta, mas nossa obsessão também é generosa. Atribuímos humanidade às coisas porque queremos que elas se sujeitem às histórias que contamos. Vemos rostos onde não existem, vemos Deus feito à nossa imagem, em uma rachadura na parede ou em uma fatia de pão. Ansiamos por um futuro em que vamos nos apaixonar por um IA, inteligência artificial, né? E que ela será recíproca. Encaramos um mundo de coisas que não estão nem aí, Encaramos um mundo de coisas que não estão nem aí e ainda assim vemos o nosso reflexo. Acredito que o monstro da Lagoa Negra sempre foi um desses espelhos, um enigma, uma singularidade narrativa na qual derramamos as infinitas ambições, arrependimentos e desejos da humanidade, na esperança de que os vejamos no reflexo e que nossos conflitos tenham testemunho e reconhecimento, que temam as nossas trevas. O monstro nunca foi sobre o medo do desconhecido, ele sempre foi sobre o medo de nós mesmos. Eu achei essas falas dele aqui impressionantes. Eu entendo que parece ser uma necessidade humana projetarmos a humanidade onde ela não existe. E com isso, principalmente, o nosso lado sombrio, que é aquele que a gente não gosta ou que não estamos preparados para olhar e encarar. Encontrar nas criaturas partes psíquicas correspondentes ao nosso lado sombrio, à animalidade. Pois somos ainda hoje um embrião em desenvolvimento na busca da nossa verdadeira humanidade. Você se depara com o monstro da Lagoa Negra, você tem partes, essa animalidade, essa ferocidade, mas é ele, não é você. Ele é um espelho, mas com esse espelhamento você pode lidar. Você só não consegue lidar, pelo menos no primeiro momento, que você tem essa animalidade, que você é esse animal. Então a gente projeta aquilo que a gente não consegue olhar, aquilo que a gente não consegue conceber em nós, a gente projeta para fora. Por isso, tantos monstros. Para mim, esta é uma história que quebra, que dissolve a ilusão de que os verdadeiros monstros não estão lá fora, mas se abrigam e têm morada dentro de nós. E mais uma vez digo, tudo que nos fascina, para o bem ou para o mal, tem ligação direta conosco. É só a gente ter um pouquinho de coragem e olhar para as nossas monstruosidades, que a gente vai achar alguma coisa. E que a gente possa achar, porque elas existem. Elas não são mitos, elas não são seres sobrenaturais, elas são
somos nós. E nós temos que olhar, nós temos que resgatar, nós temos que transformá-las, torná-las luz, para que um dia elas não nos puxem o tapete. Ok? Também uma história bacana. Eu achei interessante essa questão do quanto as experiências determinam, ou quase que determinam. Aquelas experiências, a gente fala que existe o determinismo quando existe uma marca, uma impressão no psiquismo e a qual você não consegue se desvencilhar. E essa marca, ela deixa resíduo, ela deixa infortúnios. E a partir disso você age ou não age, né? Mas em detrimento dessa marca. E esses 3 personagens configuram esse exemplo. Aí é o que eu achei assim, o quanto, né, as experiências e o quanto nós temos que olhar o que cada experiência nos marcou e o que deixou e o que provavelmente nós estamos consciente ou inconsciente agindo sobre elas, sobre essas marcas. Ok? Também uma história muito interessante. Para quem tiver interesse no tema, eu recomendo. Ok? Então é isso. Mais uma vez, compartilhem, comentem. A gente se vê num próximo olhar.